O Rio de Janeiro mesmo, quantos cariocas sabem que o Rio de Janeiro foi fundado com uma batalha religiosa, que as pessoas viram São Sebastião no céu, totalmente fora do imaginário da maior parte das pessoas. Ou Deus do céu é fora do imaginário das pessoas que nos anos 30 o Rio de Janeiro praticamente não tinha crime, não tinha, sei lá, parecia... Eu mostro o vídeo para as pessoas e elas falam, caramba, parece a Suíça. Isso não faz... isso faz 100 anos, nem 100 anos. Eu vi esse vídeo rola nos Reels aí da vida no TikTok. Os Reels do Guilherme Freire falando do Brasil, né? Tipo assim, é muito engraçado mesmo, né, cara? Aquela orla bonita de Ipanema, todo em mundo carroças, as mulheres de vestido, chapéu e guarda-chuva, os homens de terno, tirando o chapéu, cumprimentando as mulheres. E o contexto é o mais incrível, porque é um americano vindo e mostrando o Rio de Janeiro como modelo para cidades americanas. Para os americanos aprenderem como eles podiam ter uma cidade bela e funcional, ao invés de cidades comerciais e extremamente conturbadas aconteceu, né? Nós vamos chegar. Você fala assim, meu, o que aconteceu? Que momento, né? Foi a bomba atômica. Eu não vou falar qual foi, mas foi o Brizola. Mas assim, aconteceram várias coisas, entendeu? Com o Rio de Janeiro, a capital saiu. As pessoas fizeram experimentos socialistas no Brasil, isso podia dar errado. Claro que teve toda uma permissividade com o crime, com as favelas e assim por diante. Mas sabe que E aí a gente nem chegou na independência, tá? Sim. Sim, mas é importante porque esse Brasil da Vila Rica, eu insto as pessoas a... Não só você vai ter a arquitetura barroca, que vai ser um sinal desse Brasil que era muito próspero. Esse Brasil do século XVII, entrando no século XVIII, era mais rico que os Estados Unidos, que é uma coisa que as pessoas não têm... Ideia, né? Não tem ideia disso. Esse Brasil, se você pegar um compositor, isso já é uma fase um pouquinho mais tardia, mas um compositor como Manuel Dias de Oliveira, você vai ouvir basicamente um Mozart brasileiro, e isso era a música que era ouvida no Brasil. Então você ouve... Carlos Gomes, né? Carlos Gomes das óperas, né? O Guarani. Você tem, na verdade, uma produção cultural de altíssimo nível. Você tem pessoas extremamente eruditas. Você tem nobres que formaram esse belíssimo estado de Minas Gerais, que hoje, imagina... a gente está falando do ouro, né? O ouro, os portugueses, que obviamente você não tem como encher barcos e barcos de ouro, porque isso vai cair, isso vai ser roubado, isso é loucura. O mercado, na verdade, muito do mercado brasileiro para Portugal é um mercado de luxo, porque a margem é alta do mercado de luxo, então você consegue transportar. Por isso que lá em Portugal, quando você vai ver coisas brasileiras, ou são coisas das igrejas, que são doações de pessoas muito ricas que queriam doar coisas, e portanto era o que você estava oferecendo. Ou é mercado de luxo, porque é exatamente o nobre que consegue mandar fazer como já era na época caríssimo, pegar a madeira brasileira e fazer uma baita de uma estrutura e não sei o que, já é uma pessoa que tem a verba para financiar uma questão arriscada. É o que acontece hoje, né? O cara importa um mármore, sei lá da onde, e põe no piso da casa dele. É o que acontece hoje. Exatamente. Exato. A diferença, claro, quando você tem uma economia fechada, é que você teria proteções para isso não ir para outros países, e portanto vai para Portugal. Mas não é tão diferente você criar uma barreira tarifária em relação aos países. Na verdade, nesse momento, está tendo toda uma discussão sobre tarifas, porque afinal há uma diferença entre ser produtos, sei lá, brasileiros ou o que é que seja, e produtos chineses. Do mesmo modo, os Estados Unidos estão falando, não, prefiro produtos europeus do que produtos chineses. É uma escolha dos países, como a tradição econômica envolvia isso. Agora, é muito importante falar que esse Brasil da Vila Rica, então, é um Brasil extremamente próspero, é um Brasil de uma ordem constitucional muito específica, que é o municipalismo. Porque o Brasil teve as ordenações manuelinas. Ordenações manuelinas são um sistema jurídico da época de Dom Manuel, o primeiro rei do Brasil, e depois elas foram atualizadas na época de Filipe II da Espanha, e elas viram as ordenações filipinas, que são a base do direito global. Que valeram aqui no Brasil até 1913, né? Isso foi uma desgraça. O Brasil perdeu, jogou fora essa herança, né, das ordenanças. Isso antes da chegada da família real? Isso antes da chegada da família real. Tá. E esse sistema jurídico é dos mais interessantes do mundo, porque ele é extremamente ágil. Porque você tem um monarca que ele não é exatamente o gestor do dia a dia das pessoas, mas ele é o protetor da fé. Ele zela pelo país. E a maior parte das decisões são tomadas na esfera municipal. Na Espanha, você chama dos fueros, você tem essas prerrogativas locais de comunas que governam. E em Portugal, você tem toda essa tradição de governo local, que é esse governo de condados, esse governo de municípios. É descentralizado. Descentralizado. Então, o Brasil ele é um país continental. Como é que foi possível? Foi possível porque você tem esses nobres que tinham essa governança descentralizada, que conseguiam cultivar esses vários territórios, e aí você mantinha a unidade,
porque as pessoas têm uma unidade na fé e uma unidade em relação à coroa. A coroa tem essa função, então, de proteger a fé, proteger a unidade, protege a união em si. E aí você vai ter, sei lá, o Duque de Barbaceno, que seja, a pessoa da esfera local, que vai ser o governante que vai desenvolver aquela região. Entendi. E aí, nesse sistema, né, que era uma taxa de impostos baixíssimas, né? Imagina que a gente teve revolta no Brasil por imposto total flat tax 20%. Que literalmente seria um paraíso fiscal. Se o Brasil instituísse, nesse momento, 20% de imposto fixo, flat tax, o Brasil atrairia investimento global. Seria uma máquina, seria uma potência gigantesca. A economia brasileira ia começar a voar se você colocasse, e eu ouso dizer que a arrecadação aumentaria porque o imposto seria mais simples de ser coletado. Não obstante, né, a percepção popular das pessoas, quando elas ouvem o Brasil é uma máquina gigantesca e controlado porque o poder é centralizado e não sei o quê. Imagina, paraíso fiscal para os padrões atuais.